Muitos produtores, seja de campo aberto e seja de cultivo protegido estufa, podem produzir o melhor tomate em termos de qualidade, rentabilidade, sanidade, para conseguir se manter no ramo. Só que existe um caminho a trilhar do sucesso e do fracasso. O grande fracasso para não obter esse resultado está justamente na mão de obra. Para vocês saberem, do custo total de tomate, 28% a 26% está justamente na mão de obra. Ele acaba impactando muito. E mais ou menos 25%, que seria o segundo maior custo, defensivos agrícolas. Muitos produtores largaram o ramo, seja em campo aberto, seja estufa, por quê? Eu não acho mão de obra. Tem produtores que estão parando agora também porque a produtividade está baixa e não cobre custo. Justamente, por quê? Mão de obra. Hoje eu trouxe uma convidada aqui, que para mim é uma das pessoas que mais entende dessa parte de gestão de pessoas, tá? Muito qualificada, né? Que é a Silvana Pessoa. Então eu vou passar a palavra para ela se auto-apresentar. Pedro Galvão, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É um prazer estar trocando experiência com você. Estou na área de gestão de pessoas há 16 anos. Meu nome é Silvana Pessoa de Almeida, formada em administração com ênfase no agronegócio, formada em técnica de segurança do trabalho, fiz atendente, fiz vendas também. Atuo há muitos anos na área de gestão de pessoas, é uma área que eu me apaixonei por ela. Estou sempre buscando me atualizar, estudar, e meu trabalho é voltado à qualidade, produtividade e valorização das pessoas. Silvana, eu acho que muita gente vai estar interessada a hora que vê, alguém falando de mão de obra, uma coisa que eu estou desanimado, estou sofrendo, estou querendo parar, e você fala que está fácil. Hoje, uma pergunta sincera, você consegue mão de obra fácil porque o produtor não está conseguindo? Ou como que você faz para ter esse sucesso, um serviço em dia e conseguir os objetivos que é a rentabilidade? Qual o segredo? Você pode contar para a gente? Trabalhar com mão de obra hoje é um desafio, é uma área desafiadora, mas gostosa de trabalhar com gente, é um dom, né? Então, Pedro, hoje para trabalhar com pessoas, respondendo a pergunta de várias pessoas, essa interrogação e esse gargalo grande que está no mercado hoje, o que a gente precisa hoje para reter a mão de obra e conseguir ela? Cuidado com as pessoas. A gente precisa ter essa valorização, o acompanhamento, essa checagem e esse cuidado, esse zelo, para as pessoas entenderem o quanto que elas é importante no agronegócio. Você falou uma coisa interessante. A maioria das pessoas que você está pegando, quando você pega um produtor para dar essa consultoria sua de gestão, né? Ou um produtor novo que nunca começou, você vai ter que pegar uma equipe nova, concorda? Sim, claro. Tá. E nessa equipe nova, você está conseguindo gente que já trabalhou com tomate ou você pega os dois casos? Gente que já trabalhou e gente que nunca viu um pé de tomate? Hoje está um mix, né? Hoje a gente tem pessoas que têm experiências e pessoas que não têm. E quando a gente treina as duas na mesma condição, no mesmo momento, a gente não tem dificuldade com isso hoje. A gente faz o treinamento, sim, acompanha e faz a checagem. Certo. O treinamento, por exemplo, a gente está aqui numa estufa. Nos outros vídeos eu mostrei 2 hastes, aqui são 3 hastes, tá vendo? Conduzido com 3 fitilhos para cima, né? Num caso desse aqui, por exemplo, o serviço, ele é acompanhado semanalmente e treinamento constante? Como que é feita essa parte de treinamento? Pedro, existe um planejamento, né? A gente faz um planejamento uma semana antes e aí vai fazendo o D+1. Então assim, qual a prioridade da planta? Primeira coisa é fazer uma desbrota, depois da desbrota, vamos fazer uma condução, colheita. Então faz uma programação e esse treinamento ele é contínuo e diário. Certo. Outra coisa, funciona hoje o sistema de você fazer um salário. Geralmente muita gente quer pagar um salário mínimo para o trabalhador, né? O colaborador que está dia a dia num sol, né? Aqui chega a dar 40, 50 graus dentro de uma estufa, né? Chega... Tem gente que quer falar, não, sai caro mão de obra, vou pagar um salário mínimo. Como que é feito o pagamento aqui? É em cima do quê? Para motivar esse colaborador?
Pedro, todo mundo tem metas e tem os sonhos. E hoje o produtor ele tem que colaborar com as metas, com o sonho do colaborador. Então é muito importante que a gente pague por produtividade. Quem faz mais ganha mais e quem faz menos ganha menos. Isso é uma coisa para motivar, né? Sim. E em termos de bem-estar do trabalhador, por exemplo, algum lazer, alguma coisa, porque tem muita gente que vem de fora, né? Não é, aqui a gente está falando de Araguari, Triângulo Mineiro, às vezes vem gente do Norte, Nordeste, de São Paulo, né? O que você faz para motivar? Como que funciona o sistema? É refeitório? O que ele tem de estrutura para dar esse pool e essa satisfação? Pedro, depende por regiões. A gente já tem várias regiões hoje, na verdade, então cada região tem um sistema e cada empresa também tem uma cultura e está tudo certo, não tem nada errado. Então cada um segue o modelo. Mas o que a gente tem que pensar hoje? Ter uma empatia, se colocar no lugar do colaborador e, nossa, ele está no alojamento, ele tem uma condição bacana, uma alimentação adequada, um lugar para lazer, uma internet. Então hoje o produtor tem que ter aquela empatia e se colocar no lugar do colaborador. Interessante. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard. Bom, na cultura do tomate, a gente primeiro leva a muda leva a semente no viveiro. Aí, como eu falei nos vídeos anteriores, se for um pé franco, geralmente 25, 30 dias vai ser o transplante. Se for enxertado, geralmente 40, 45 dias para transplantar, o plantio. Isso depende da época do ano, da temperatura. Aí o seguinte, né, Silvana? A hora que a muda está pronta, ela vem. Em estufa, normalmente, a gente conduz diferente do que eu mostrei nos vídeos anteriores, com 2 hastes. Pode ser conduzido com 2, com 3, com 4 hastes. Como que é feito isso? Tem 2 maneiras de fazer que eu vou falar nos vídeos para frente. Uma seria a poda belga, que você pode fazer, a hora que chegou a muda, você capa o ponteiro dele. Vai sair os brotos e você escolhe se quer conduzir com 2, 3 ou 4 hastes. A outra maneira é transplantar as mudas e a hora que transplantou, mais ou menos uns 5 dias depois, você vem, capa o ponteiro, espera sair o broto e você vai direcionar. Geralmente quando você coloca o fitilho, você já escolhe o broto para conduzir dessa forma. Agora eu vou passar a palavra para quem entende, que é a mão de obra, né? Totalmente vital para o sucesso. Silvana, eu gostaria que você falasse toda a parte de tratos culturais que a mão de obra está envolvida, desde a hora que eu falei que transplantou a muda até a colheita, por favor. A gente precisa seguir aí uma programação, fazer essa programação antecipada, né? Para que a gente segue uma sequência aí. Primeiro, a gente segue pelas prioridades, Pedro. Então, assim, o que é a prioridade? A desbrota, primeiramente a desbrota, depois a gente faz a condução, a desfolha e a colheita. Silvana, com relação à queixa da maioria dos produtores, aí eu contrato pessoa e ela vai embora. A rotatividade é muito grande e a gente sabe que rotatividade constante leva a outro treinamento, retrabalho. O que você pode falar para quem está assistindo de como lidar com isso e qual o termômetro, como que a gente consegue mensurar isso aí e mudar, dar a volta por cima e de repente você tem 1, 2, 3, 5 anos, os mesmos colaboradores com o produtor? Pedro, hoje a gente precisa entender para interpretar o colaborador. Quando uma empresa está tendo muita rotatividade, alguma coisa tem, algum problema, que seja na área de tomate, que seja no alojamento, se for alojado, que seja em casa. Então é interessante que as pessoas se aproximem e entendam o porquê que está tendo essa rotatividade. Tem algum problema na alimentação? Tem algum problema no alojamento? Tem algum problema dentro da equipe de trabalho? Está tendo algum problema com a liderança, com o gestor? Então isso, quando acontece, tem algum fator que está sinalzinho vermelho, então a gente precisa acompanhar e entender para interpretar. Silvana, vou fazer uma pergunta para você. Se eu resolvesse, além de ser consultor, de já ter plantado tomate, desses 38 anos que eu estou na lida e aprendendo até hoje, a gente sempre está aprendendo, nunca vocês vão ouvir que eu sou especialista. Dia a dia a gente tem um leão para matar, né? Vamos falar assim, né? O Ibama pode ficar bravo comigo de eu comentar isso agora, né? Mas se eu inventar de plantar e falar, Silvana, precisava de 20 pessoas, é fácil você arranjar hoje isso?
Pedro, graças a Deus, né, primeiramente a Ele, a honra e a glória. Então, assim, Pedro, não tenho hoje dificuldade para contratar pessoas. Por quê? A gente tem um cuidado com as pessoas, local de ficar, alojamento, alimentação, a questão de estar do dia a dia entendendo qual é a necessidade do colaborador, o que ele precisa de suporte. Então, tá treinando, tá orientando, tá checando e, acima de tudo, é produtividade, qualidade e lucro para a empresa, mas também o colaborador tem que conseguir alcançar as metas e os sonhos deles. Muito obrigado, Silvana. Então, assim, a gente está finalizando já quase esse vídeo, mas fica esse recado, quer dizer, muita gente fala, é difícil, não dá certo. Só não dá certo quem tenta e quem não treina, quem não motiva os seus colaboradores. Quer dizer, a gente tem que vestir a camisa porque é tudo uma equipe, é uma corrente. O produtor, o empresário agrícola, a parte de gestão de pessoas, os líderes, né? O técnico que está recomendando, o irrigador, quem faz a pulverização, é uma corrente. Se um elo da corrente arrebentar, para a máquina, para tudo. Está fadado ao insucesso. Então eu tenho muito que agradecer a Silvana, né, por dar um tempo corrido, que ela viaja vários estados, está dando consultoria, dando treinamento. Pedro Galvão, gratidão aí por estar esse tempo com você. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, que estarei à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. They cut me down to